Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês, em mais um Candomblé Total, aqui na Sensorial FM, e novidades vêm por aí, viu? Mas eu queria deixar já meus contatos para que vocês entrem em contato conosco, entrem para falar com a gente, para críticas construtivas, sugestão de pauta e principalmente eu agradeço muito os elogios dos programas que chegam para mim, não só pelo meu e-mail gislainevicente07@gmail.com, mas pelo site da rádio da Sensorial, pelo Facebook que tem na minha página Gislaine Vicente, embaixo tem Gislaine Araújo e vice-versa, na mesma página, pelo Messenger do Facebook, o Instagram, que é gislaine.vicente9, gislar96 também, e além do meu WhatsApp 11 977547604. Agradeço bastante todas as mensagens de vocês, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque me chega muita coisa, mas eu faço questão de responder um a um, tá? E as sugestões de pauta eu vou abordando aqui conforme na possibilidade que eu vou fazendo os planejamentos e conforme aqui os comentários eu vou colocando dentro das intervenções as sugestões de vocês. Brevemente a gente vai fazer algumas mudanças, a rádio também passa por algumas mudanças e vocês vão conseguir avaliar de maneira diferente e vão conseguir participar comigo também de uma forma inusitada. Por hora, a gente vai falando aqui de todos os perrengues, todas as necessidades, tudo que permeia o candomblé, que evidentemente, como eu já disse algumas vezes, a minha formação jornalística, né, profissional, acabo não ficando tão presa só em ritualística, em produto, em forma de fazer. Não, eu gosto de colocar a situação como ela se apresenta, no sentido de manter vocês atualizados. Eu acho que a função do jornalista profissional, como eu no caso, que a gente traz esse conhecimento acadêmico, tem uma coisa chamada sistematização, que a gente costuma dizer da academia, mas da academia da faculdade, da universidade, que a gente traz isso e vai desenvolvendo ao longo do tempo. E isso eu gosto de colocar também a favor aqui do Candomblé Total, porque é muito fácil, ou pelo menos é muito comum, não fácil, mas é comum você chegar e começar a destilar listas de rituais, de coisas. Eu acho importante, acho válido e gosto, acho interessante e gosto que algumas pessoas se dediquem apenas a isso. Mas eu, como pluralista, sou geminiana, tenho essa questão não só candomblecista, mas eu tenho outros interesses
digamos, intelectuais, mas não são só intelectuais, são literários, são de pesquisa, são de modos de vista, de ver como as coisas se encaminham, para que a gente mude realmente a forma de como o candomblé pode ser abordado, porque a gente ainda nota muito preconceito, muita falta de compreensão de porquê, como que existe, o que é, porque às vezes é muito fácil. Como eu disse a semana passada, num dos trechos do programa, as pessoas acabam se rendendo ao deboche, à, à maledicência, as pessoas acabam se rendendo, entram nessa vibe, que é uma energia que eu nem gosto e nem quero estar nela, que é essa da maledicência. As pessoas malham mesmo o candomblé, é difícil de tirar isso do coletivo, porque tem esse pensamento coletivo, estrutural, já é uma mensagem subliminar que fica no inconsciente coletivo das pessoas de atacar os candomblecistas, atacar o candomblé, atacar todas as religiões que são baseadas na espiritualidade. E isso é da população, isso é das pessoas. Então, assim, é muito complicado quando todo mundo, ou uma boa parte das pessoas, tem essa vivência. Não digo nem vivência, porque se tivesse a vivência, não atacaria tanto as pessoas assim. Mas eu digo assim, essa forma de ver as coisas. E eu entendo que isso deveria ser diferente. As pessoas estão acostumadas a atacar, a pré-julgar. E eu acho que tem que se ter pelo menos a curiosidade de saber como as coisas funcionam. E normalmente a gente não encontra isso, não. As pessoas gostam da coisa mais mastigadinha, vamos bater porque é interessante bater. A gente vive até um momento muito complicadinho de ter alguns comandantes, de ter até comunicadores de TV, parte política, né, que a gente vê principalmente no governo federal, as pessoas, porque tem que ser alguém terrivelmente evangélico. Por que isso? Por que essa mistura de coisas? Eu acho que isso não convém. Eu acho que quando a pessoa é competente, ela é competente por onde ela é, sabe por onde ela anda, mas das suas vivências culturais, seus trabalhos intelectuais da universidade, enfim. Mas não essa coisa preconceituosa que já vem de muito tempo. Que, aliás, como eu disse, no outro programa, que é muito difícil você modificar a cabeça das pessoas. Mas já já eu volto com mais aqui no Candomblé Total. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, Gislaine Vicente com vocês. E eu dizia sobre a questão de apresentação do candomblé para as pessoas que não são. Ou seja, eu acho às vezes é muito complicado. É uma coisa que eu particularmente é difícil de fazer, de que eu faça. Porque muitas vezes a gente é confrontado, a gente é mal interpretado, né? A gente é mal interpretada, recebe muita maledicência por cima. É difícil, é uma situação que não é muito fácil. Você, embora assim, nossa, como
a situação já mudou. A situação não era essa ultimamente. A situação era diferente. As pessoas já atacavam, não esperavam nem você falar, mas hoje em dia as pessoas têm mais voz para falar, olha, não é assim. Eu não penso que é assim, não acho que deva ser assim, eu acho que a coisa pode ser diferente. E isso eu acho ótimo. A divergência, ela faz crescer. Se você tiver com pessoas inteligentes ao seu redor, você consegue fazer com que elas cresçam. E aí a questão de rebater tudo que você fala com relação à religião se torna menor. Mas não é todo mundo que tem esse entendimento. Não é muito fácil você trazer para os dias de hoje. Ainda tem coisa de lá do passado que traduz o preconceito, o racismo, né? A diminuição, a humilhação. E isso permeia e permanece não só no candomblé, de forma geral. Isso eu posso dizer porque eu vejo muito isso como pesquisadora, e não é só das raízes do candomblé, não. Não são só pessoas ligadas ao candomblé, porque não pense que porque as pessoas são candomblecistas que elas não são preconceituosas. Existe o preconceito às avessas também, mas sobretudo o povo negro sempre foi oprimido. Isso é cultural, isso é uma situação que a gente tem sine qua non já faz muito tempo. Mas não é só isso, a gente tem uma situação assim, que porque você tem brasileiros que são brancos, você não precisa ser necessariamente negro, você não precisa ser necessariamente afrodescendente, porque eu tenho uma situação, eu não vou citar nomes, mas tem uma situação de uma pessoa que eu sempre converso e que me é muito próxima. E a pessoa sempre me fala assim, eu sou morena, mas eu sou morena clara. E aí a pessoa sempre fala assim, mas você não é afrodescendente? Mas vocês não lutam pelas causas afrodescendentes? Então, assim, sempre querendo me atacar por uma situação. Independente da cor da pele, você pode ter outras pessoas que têm uma postura solidária e elas não precisam ser necessariamente partes do problema ou partes da situação. Para você ajudar uma pessoa que é negra, o que é candomblecista, você não precisa ser necessariamente uma pessoa negra retinta. Nos Estados Unidos, você não precisa ser branco. Aliás, você não precisa ser negro, você pode ser branco, mas você tem os seus ancestrais, os seus antepassados. Então, eles fazem uma linha genealógica para avaliar se você é negro, se você é latino, se você é anglo-saxão, enfim, qualquer raiz que você tenha. Eles têm isso. Mas, independente disso, o que eu acho, o que tem que ser levado em conta, principalmente, é o respeito. É respeito. Porque você precisa ter isso na sua conta, você tem que ter isso presente em você. Já já nós voltamos. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras a partir da 13h. E eu dizia com essa questão não
tanto nem cultural, mas uma questão mais étnica, de raça. Você tem que se mostrar, independente de que você seja negro ou não, como eu dizia, se você é candomblessista ou não, mas se você é uma pessoa que prima pela liberdade, não só pela liberdade de expressão, mas pelo menos pela liberdade de você querer ser um candomblessista, por exemplo, né? Você vai pela beleza da religião, como muita gente eu já vi. Um outro dia, já ouvi dizer, né? Outro dia eu estava assistindo um documentário. Eu gosto muito de documentários. E eu assistia sobre o Chico Buarque, se eu não me engano. E ele falava, na verdade era sobre a Maria Bethânia. E se eu não me engano era o Fevereiros, né? Que fala da Mangueira e da escolha do enredo, como é que foi, como é que a Maria Bethânia entrou nesse processo, a menina dos olhos de Oiá, que não era, na verdade, as meninas dos olhos de Oxum, que a mãe de santo dela era a Dona Mãe Menininha. Então, tudo isso para dizer que o Chico Buarque falava assim: eu não sou religioso e não tenho religião alguma. Mas se eu fizesse a escolha, ou uma escolha para minha vida, eu escolheria o candomblé, pela beleza, pela forma que as coisas são tratadas, enfim. Então as pessoas têm essa simpatia, até gratuita, pelo candomblé. É uma simpatia gratuita, porque ninguém vai lá e fala para o Chico Buarque: olha, você poderia entrar aqui para nossa casa? Às vezes ele pode ter tido até ao longo da vida dele, que ele tem mais de 70 anos já, né? E é um dos decanos aí da nossa cultura, que a idade chega para todo mundo. E falar: você pode vir para minha casa? Não, é um cara que ele é talvez espiritualista, mas não espírita. Então ele, olha, não, eu acho uma beleza as roupas, a comida, né, os procedimentos. Se você for ver, o candomblé é complexo. E não é só parte da aceitação, a aceitação é uma coisa difícil. Mas ele, na sua feitura, na sua complexidade, ele tem várias etapas. Desde o conhecimento prévio, que às vezes vem pela literatura ou por uma situação qualquer, até você se iniciar. E depois da iniciação, você tem mais uma outra complexidade de coisas para fazer. Então, é uma coisa muito curiosa, que não é só você ir até lá, ou como muita gente, muito evangélico que ataca, né, os candomblecistas, não é só você ler a Bíblia e ir até lá, ou mesmo você colocar aquilo para dentro do seu dia a dia. Eu digo os evangélicos porque normalmente são deles que vêm os ataques. Não são todos. Às vezes tem assim alguns intelectuais que participam de algumas palestras, de muita coisa, e você percebe que eles não são compactuantes com o que uma boa parte dos evangélicos pregam. A gente vê aí de cima do governo federal. Quando um governante ele fala que um ministro tem que ser terrivelmente evangélico para ele dar certo, eu acho de um contrassenso. A pessoa tem que ser terrivelmente competente para ela dar certo, e não terrivelmente evangélico ou evangélica para dar certo. Isso nunca foi quesito para nada. Você pode ser evangélico para uma boa pessoa, para alguém que é da sua religião. Inclusive, se você for ateu, você não precisa ser nada além de competente para estar no governo. Ou então você depõe muito contra a sua igreja, porque a gente vê tudo no federal ultimamente
advindo do governo atual aí, do atual ocupante da presidência, de uma incompetência, de uma coisa que não se entende, de que não se sabe o que fazer. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Você vê a CPI que acontece aí do Senado, em cima das coisas relacionadas, das atuações em cima dos procedimentos para se prevenir a cloroquina, para se prevenir, aliás, a Covid-19 com cloroquina, com isso e aquilo outro. Então, se ele fosse um terrivelmente evangélico ou qualquer coisa que o valha, então tá todo mundo de uma incompetência sem tamanho, e isso depõe, inclusive, contra a religião dele, se ele levar por esse lado. A própria ministra lá da Ação Social, a Damares, eu não sei para que ela veio fazer, porque a pasta dela não acrescenta nada. E não sou eu que estou dizendo, não. Os analistas, de modo geral, se você pegar, não só de mídia, não. Você pegar um analista de qualquer coisa. Olha, uns assistentes sociais, quem trabalha com o povo de rua, ela não trouxe nada. E ela corre pela mesma cartilha do presidente. Então, inclusive, que pela incompetência depõe contra a religião deles. Se era para ser terrivelmente evangélico e não está conseguindo dar conta do recado, então, que competência é essa, entende? A religião não dá essa competência. O que te dá competência é a prática, os cursos universitários e a vontade de trabalhar e de desenvolver determinados projetos. Agora, jamais a religião vai bater aquela chancela e dizer que você é competente porque você é de tal religião. Isso não existe. E nenhum sacerdote vai querer carregar esse peso nas costas. Já voltamos. Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald Ed de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados, desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie, Exu! Salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Voltando, meus amigos, aqui com Candomblé Total, na nossa Sensorial FM, a melhor web rádio do mundo. E eu dizia sobre a questão de se comparar a religião com a competência das pessoas. Isso não existe. Você pode ser o judeu, você pode ser um ateu, inclusive, um agnóstico, e você ser incompetente na sua função. Porque não é isso que vai determinar a sua competência. Tá cheio de gente maledicente num monte de religiões. Não quer dizer que você seja de A ou B, que você vai ser melhor do que o outro. Isso se chama caráter, é outro posicionamento. Personalidade é outra coisa.
A personalidade você forma e deforma. O caráter, não. Ou você tem ou você não tem. E isso não vem escrito, chancelado, aquele carimbo evangélico com caráter. Candomblecista sem caráter e vice-versa. Candomblecista com caráter, evangélico sem caráter, agnóstico, ateu sem caráter, católico com caráter, religiões orientais com caráter, religiões afrodescendentes, ou africanas, ou umbanda, o que seja, terapia, o que seja. Tem algumas coisas que são filosofias de vida, como a Seishonoye. E tem gente que segue, como se fosse uma religião. Mas é uma filosofia de vida. Então existe muita diferenciação e muita confusão entre uma coisa e outra. E eu devo dizer a vocês que o candomblé não foge desse processo. Às vezes as pessoas falam, mas o tradicional, no meu tempo, ou reclama porque os intelectuais foram para dentro do candomblé. Ainda bem. Quanto mais conhecimento, melhor. Eu sou adepta de muitos livros, de que as pessoas adquiram conhecimento não só pelos livros, mas por estudos de modo geral. Eu acho que quando você estuda, você abre a sua cabeça. Você consegue trazer conhecimento e aquilo não fica só para você. Eu posso dizer por mim. Eu sou uma pessoa que eu leio muito e sempre estudei muito. E sempre fui muito compreensiva com as pessoas de modo geral, mesmo sendo atacada. Às vezes até dentro da própria minha religião. Dentro da própria religião. Não precisa ser gente da mesma casa, nem gente que você conhece ou desconhece. Mas às vezes você é atacado. Porque você tem opiniões baseadas, embasadas. E não são coisas da boca para fora. Não precisa ser casa A, B ou C. Às vezes você conhece pessoas que você nunca viu e você é acarinhada. E às vezes você conhece pessoas que você também nunca viu e você é atacada. E às vezes pessoas da sua convivência têm discernimento. E às vezes pessoas da sua convivência não têm discernimento. Então não há uma regra geral. Não há uma regra para essas coisas. O que existe é bom senso. Quando você tem bom senso, você consegue entrar e sair de situações, que é o que eu faço. Eu agradeço muito, não só a criação que eu tive, mas a forma que eu consegui construir o meu pensamento. Eu consegui construir muitas coisas que me deram discernimento, por isso que eu digo que a leitura, junto ao estudo, uma boa convivência, uma boa criação, isso te leva a lugares longe. Te leva para que você tenha boa formação, que aí você consegue fazer uma coisa que falta muito hoje em dia em todos os setores, que é o senso crítico. As pessoas não têm senso crítico. Muita gente, muitos de vocês já devem ter ouvido assim: ah, fulano não tem senso. Olha a roupa, né? Isso é um senso comum. Mas o senso crítico vem daí. O senso comum é o que é comum. Ora, é óbvio. Então, o que é senso? O que é bom senso? O bom senso, você não pode sair nu na rua. Bom senso diz que você deve sair vestido. O senso comum é isso. É de você ter coisas que são padrão sem ofender ninguém. Agora, o senso crítico é que você tenha isso mais apurado. Você tem senso, mas você consegue
mensurar aonde você chega com determinadas ações. Isso é um senso crítico. Isso falta em vários setores, não estou dizendo só de religião. A religião também passa por esse processo. Mas eu digo ainda bem que os intelectuais entraram nessa seara, porque é uma forma de sistematizar, de se perpetuar os conhecimentos. Porque existe um provérbio africano que diz que quando um velho morre, vai com ele toda uma biblioteca, né? Morre com ele toda uma biblioteca. E é verdade. Quando você não sistematiza, não guarda, não escreve, não registra, não cataloga as coisas, não faz, né, o seu catálogo, as coisas vão embora. Eu não estou dizendo só o candomblé, não, que é uma religião oral. Mas ainda bem, eu repito, que os historiadores foram para dentro do candomblé, até para desmistificar. Quando eu disse um pouco atrás, aí, num dos blocos para trás, sobre a negritude, felizmente as pessoas de muito estudo foram para dentro do candomblé. Sociólogos, médicos, professores, gente branca. Isso é importante dizer. E é importante que eles estejam presentes, porque eles fazem com que se veja a população de maneira diferente. As pessoas agem conforme exemplos. Elas agem assim. Tem que ter exemplos. A bem da verdade, exemplos positivos você tem que meio que caçar, porque você vê muita coisa mais do mesmo, né? As famosas redes sociais hoje em dia, elas trazem muito isso. Tem pessoas até que eu gosto, como, não vou dizer pensadores, mas como pessoas de opinião. E não são só jornalistas, não. São pessoas que estão aí na mídia. As celebridades, né, de modo geral, porque as pessoas célebres hoje elas aparecem de muitas formas. Então eu observo como elas se portam. Será que se utilizasse esses canais todos a favor das causas mais justas, a gente não conseguiria algo mais? Acredito que sim. Mas eu vou ficando por aqui, deixando essa pensata para vocês, esperando o contato de todos. Tá bom? Eu agradeço. Uma boa quarta, boa semana para vocês. Até mais. Sensorial FM.